Olá, bem-vindos de volta. Este é o 12º tutorial de introdução à programação e nós ficámos a meio no último tutorial em que nós estávamos a tentar arranjar uma solução, uma possível solução para o nosso programa que consiste em verificar se o resultado do quadrado de número for maior do que o valor máximo de inteiro, então dizes-me que o input é demasiado grande. Se nós executarmos este programa, não o chegámos a fazer no último tutorial. Vamos pôr aqui um breakpoint, caso isto seja avaliado, e outro breakpoint na outra, no corpo do else, e eu pus no corpo do else. Vocês já devem estar a pensar, bem, ele pôs no corpo do else, possivelmente vai lá parar. Vamos ver o que acontece. Sim, vai lá parar. Vai lá parar porquê? Porque esta solução que nós começámos a trabalhar no último tutorial não é a solução correta para resolver este problema. E isto é o dia a dia do programador, ou seja, nós, na verdade, quando nós calculamos este quadrado, quando fazemos esta multiplicação, nós obtemos um valor que é logo por si inválido, ou seja, o int não suporta valores superiores àquele valor que nós chegámos a calcular. Isto acaba por ser um valor incorreto logo à partida, por isso não vale a pena fazer esta verificação. Era uma boa tentativa, mas não é a tentativa, não é a solução correta para a resolução deste problema. Então, temos várias formas de resolver este problema, várias abordagens possíveis para conseguir resolver este problema. Uma que me salta logo à vista é a seguinte solução: é dizer que em vez de trabalhar com inteiros, eu vou trabalhar com longos, porque eu sei que o longo suporta números maiores e eu sei que o longo suporta aquele número que eu lhe estou a dar. E para além disso, eu sei que, em vez de fazer a verificação do max value do long, eu vou fazer a verificação do max value do int. E será que isto me resolve a situação? Resolve para esta situação em específico. Ou seja, se eu puser este número, ele vai me dizer que o número é demasiado grande. Contudo, se eu puser um número suficientemente grande e ele der negativo, wrong format. É engraçado. O long não consegue apreciar um número demasiado grande. Ah, já percebi. O long tem um número limitado. Cá está. Cá está. Estava a dar um número demasiado grande para o long. E ele estava logo no parciamento a encontrar isso. Mas se eu der ali um número que seja suficientemente grande para ser aceito como um long, e que depois o seu quadrado dê um número que seja negativo, porque ultrapassa o tamanho limite máximo de long, ele entra ali dentro do nosso if novamente. E o nosso programa está errado e não resolvemos o problema. Para além disso, o nosso programa tem uma coisa que deve-se evitar na programação: é não resolver o problema da melhor maneira. Ou seja, mesmo que isto funcionasse, partindo do princípio que isto funcionava, nós não estávamos a utilizar o max value do long, estávamos a utilizar o max value do int. Era digamos que era um atalho para a resolução do nosso problema. Nós estávamos a utilizar um long para conter os números e depois um int para limitar o tamanho. Ou seja, no fundo tínhamos uma caixa muito grande e estávamos a verificar as coisas que punhamos nessa caixa com um tamanho muito mais pequeno do que o tamanho suportado pela caixa. E isso é um atalho na programação, uma coisa que deve ser evitada. Ou seja, não estaríamos a ser intelectualmente corretos se fôssemos por esse atalho, e felizmente neste caso em específico até nem sequer dá para ser o atalho correto, porque o programa não vai funcionar em certos casos, logo é um programa que não está correto. E então, como é que podemos resolver isso? Há uma forma de resolver este problema, e não é por aqui. E é uma forma bastante interessante de o resolver. Um bocado injusta para quem está a seguir estes tutoriais, porque utiliza uma ferramenta que ainda não foi introduzida nestes tutoriais. É mais uma de muitas ferramentas a aprender.
eu quero voltar aqui a ter aqui inteiros, porque a minha calculadora utilizava inteiros e eu gosto de inteiros e eu quero continuar a utilizar inteiros. Como é que eu resolvo isto? Bem, eu vou utilizar uma nova ferramenta que é o Math. O Math é uma classe. Ainda não sabemos o que é uma classe, mas já sabemos que existem coisas chamadas classes e que essas classes, quando eu lhes ponho um ponto a seguir à classe, aparecem aqui umas coisas engraçadas que eu posso utilizar. O Math é uma ferramenta que tem muitas funções úteis para a matemática. Nós podemos calcular o cosseno, calcular o seno, calcular a tangente, calcular a potência, calcular a raiz quadrada, calcular a tangente, calcular um módulo, calcular N coisas relacionadas com a matemática, simplesmente nesta pequena ferramenta que é o Math, que é muito conhecida e muito típica nas linguagens de programação. No nosso caso, quem está a ver os tutoriais não conhecia o Math, mas agora passou a conhecer e nós vamos utilizar o Math para fazer o seguinte. Vamos dizer, olha, Sr. Math, faz-me a raiz quadrada do máximo do inteiro. E se essa raiz quadrada for mais pequena do que o número fornecido, então não podes entrar nesta expressão. Ou seja, vamos lá ver, se nós tivermos, por exemplo, o número 49, a raiz quadrada de 49 é 7, logo qualquer número que seja superior a 7 não pode ser calculado aqui dentro, porque ultrapassarmos o limite. Por isso aquilo que queremos que garantir é que é o oposto disto, é que a raiz quadrada do máximo do inteiro tem que ser sempre superior ou igual a um número. Eu aqui estou a utilizar um operador que ainda não tinha apresentado, aliás, dois operadores que ainda não tinha apresentado, que são operadores lógicos também. Só tinha apresentado o i, o ou e a negação. Estes operadores também são muito importantes. Vamos aqui falar deles rapidamente. Isto novamente é eu a bater numa coisa que para mim é óbvia, mas para quem não conhece a programação nunca viu. Nós temos, deste tipo de operadores, temos três. Temos o igual a igual, que é um operador que é muito estranho para quem não está habituado a programar. Basicamente isto é a comparação. Ao contrário de quem está habituado a ver a comparação como um igual deste tipo, isto não é uma comparação, isto é uma atribuição de um valor. Nós vimos logo no início, isto é atribuir um valor a uma variável. Isto não é atribuir um valor a uma variável, isto é uma comparação e distingue-se entre ter igual a igual ou ter um igual. Se nós tivermos isto na nossa expressão, felizmente este compilador, que ainda não sabemos o que é um compilador, mas felizmente este compilador detecta este erro. Em linguagens mais antigas isto normalmente não era detectado e o programador que não era experiente sofria muitas vezes deste tipo de erros de programação em que em vez de pôr dois iguais punha um igual porque estava habituado a este tipo de comparação. Nós quando queremos ter uma comparação, se uma coisa é igual a outra, utilizamos o igual igual. Se queremos comparar se uma coisa é maior do que outra, temos de ter um maior que. Se for menor que, temos de ter um menor que. Podemos também fazer a concatenação do maior com o igual e do menor com o igual. Em que o maior com o igual diz que, ok, esta comparação é válida se o número à esquerda, ou o valor à esquerda, for maior ou igual ao número à direita, e é válida se for menor ou igual ao número à direita. E eu estou a terminar. Temos esta validação, ou seja, executamos rapidamente. Vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O input está no formato errado e é isto que nós queremos. Vamos ter a oportunidade para testar mais o nosso programa mais à frente. Para já tenho que terminar. Obrigado e até já.